Hoje eu quero falar sobre duas coisas: chamado e vocação. Algumas pessoas confundem essas duas palavras, pensam que são a mesma coisa e às vezes quer fazer o que o outro foi vocacionado para fazer. Pensa que ele tem que ser pastor, pensa que ele tem que ser mestre, qualquer um pode ser o que a Bíblia diz que alguns devem ser. Então eu vou repetir, não é qualquer um que deve ser o que a Bíblia diz que alguns devem ser. Não é porque você é crente, não é porque é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, é o mesmo Evangelho, é a mesma Bíblia. Pois é, mas é essa mesma Bíblia lida por pessoas diferentes. Essa mesma igreja que não é uma tribo, é uma comunidade. Numa tribo todo mundo veste igual, fala igual, dança igual. Numa comunidade nós temos unidade apesar das nossas diferenças, que devem ser respeitadas. O nosso próprio Deus é uma comunidade. O nosso Deus é 3 em 1, 1 em 3, e é divindade de 3 pessoas, e é a trindade. Se tu tentar entender, perde a cabeça, se negar, perde a mente, perde tudo. Então, só creia, porque é uma doutrina bíblica. Olha só, 2 palavrinhas que Paulo fala. Deus nos salvou e nos chamou. Por favor, nos chamou, repita. Aí depois ele diz no versículo 11, Deus me separou. Diga, me separou. Qual a diferença nós temos aí? 2. Primeira diferença, plural, Deus nos chamou. E para o apostolado, Deus me separou. E aí, Paulo? Orgulhoso, hein, Paulo? Soberbo, hein, pastor Paulo? Como é que tu diz que Deus nos chamou, mas quando tu vai falar de tu diz Deus me separou, já é singular. Deus nos chamou, plural. Deus me separou, singular. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo, chamado geral. E me separou para ser apóstolo, vocação individual. Então existe o chamado e existe a vocação. Existe o chamado e existe a vocação. Eu repito, existe o chamado e existe a vocação. Primeiro, anota, memoriza, grava, igual o irmão aqui. Primeiro, o chamado é geral. Vinde a mim, alguns que estáis cansados. Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu falei que eu ia perturbar. Porque Deus amou alguns. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que alguns, todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de alguns do mundo. Então, é o chamado geral, mas a vocação é individual. Então, o chamado da salvação é para todos. Agora, pastor, mestre, profeta, evangelista, é para alguns. Dom de operação de milagres, maravilhas, é para alguns. Discernimento de espíritos, é para algum. Línguas e interpretação de línguas, nem todos têm, podem ter, mas nem todos têm, porque nem todos buscam. Agora, a vocação profética é para alguns. Então entenda, o chamado é geral, salvação em Cristo Jesus. Tu vai ter, trombeta toca, arrebatamento, tu sobe. Agora não espera galardão não, se tu não faz nada. Quem não faz nada não vai receber nada, irmão. Então tem gente que vai subir no arrebatamento, mas não vai ter galardão. Por quê, pastor? Salvação é por graça, galardão é por obras. Então, você precisa buscar os dons, você precisa exercer os dons, para que você cumpra o seu ministério.
Entenda, a igreja tem um chamado, chamados para a salvação, mas a vocação Deus vai dando um por um. 1 Coríntios, vem na mente aqui agora, então vou abrir, depois o Luiz edita. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo da número 12, versículo 7. A cada um é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Versículo 11. Todas essas coisas aqui são os dons espirituais. Todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribuiu individualmente, a cada um como quer. Então, a igreja é um povo salvo, ok? Dentro da igreja, há alguns vocacionados para algumas áreas específicas. Segundo lugar, o chamado qualquer um escuta. A vocação, apenas o vocacionado. O chamado para o evangelho, qualquer um escuta. Quantas cruzadas eu já preguei que tinha 500 pessoas, 1000 pessoas, só 10 pessoas entregaram-se a Cristo. Dessas 10, 2 se tornam pregadores, 3 se tornam obreiros. A chamada da salvação é para todos, mas a vocação, só o vocacionado escuta. Daniel, capítulo 10, versículo 7, Daniel diz, fala sobre uma visão. Aí no versículo 7 ele diz, eu fui o único que vi essa visão. Os meus companheiros não viram nada, mas ficaram apavorados e fugiram. Sentiram alguma coisa. O clima mudou, a atmosfera do ambiente mudou, mas só o vocacionado Daniel teve uma visão clara de quem apareceu diante dele. Atos 9, Saulo está chegando em Damasco. Uma grande luz o cerca e Jesus o chamou. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí diz a Bíblia que os que estavam com Saulo, ouvindo a voz, não entenderam nada. Mas só o vocacionado ouviu e entendeu as palavras daquele que vocaciona. Os amigos de Saulo poderiam se prostrar, poderiam reconhecer que a atmosfera mudou e também servirem ao Senhor Jesus, mas disseram que não. E Paulo decidiu aceitar a vocação, porque ele foi cercado. Então, quem ouve o chamado pode dizer, quero não, vou embora, tchau. Agora o vocacionado, irmão, se ele for embora, Deus vai atrás dele.